Pô, a academia tá top, top. Melhor academia de Búzios, sem puxação de saco, porque comigo não tem isso, não preciso disso. Tô aqui porque eu quero. Mas os melhores aparelhos que eu já vi em todas as academias. Olha que eu já sou rodado de academia, já fui em várias academias tops, em São Paulo, em Blumenau, e aqui é sem comparação. Em questão de aparelho, modernidade, a Arena Fitness é melhor. E estamos aí na reta final aí, da preparação, né? Vários estresse, né? Sem comer, as coisas do dia a dia aí, né? Que a gente tem que resolver. Principalmente também passei um sufoquinho aí semana retrasada e semana passada, que eu fiquei sem local para poder esquentar minhas marmitas. E aí as marmitas estavam tudo congeladas ainda, não tinha dado entrada no hotel, né? Fazer o check-in. E não tinha um local para me poder esquentar minha marmita. Nem micro-ondas e nem na minha marmita quente, porque estava congelada e aí ia demorar muito. E aí tive a brilhante ideia de botar no bloco do motor do carro. Eu botei minha marmita no bloco do motor do carro para esquentar. Que algum jeito eu tinha que dar, né? E a temperatura do carro chega a mais ou menos 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, né? Quando você ferve a água, então vai esquentar minha marmita. E dito e feito. E deixei lá uns 15 minutos, mais ou menos, e safei minha onça. E tendo que lidar com essas situações aí, né? Essas adversidades, né? E estamos na reta final. Não errei até hoje, nem seria agora que eu errar, né? E aí também começou a me dar compulsão alimentar, né? Botar comendo a gelatina e só parar de comer quando a gelatina acabar. Botar a gelatina no pote, acabar de comer, tinha que comer de novo, e de novo, de novo. E eu faço 4 litros de gelatina por dia. E aquilo ali começou a subir na minha cabeça. Eu falei, rapaz, tem uma coisa errada aí. Eu não tava desse jeito aí. Acho que tá me dando compulsão alimentar. Vou ter que controlar isso aí. E começando a ficar uma loucura. E tomando um café atrás do outro, um café atrás do outro. Tomando aí mais ou menos umas 2 garrafas de café por dia. E uns 4 litros de gelatina por dia. E começou a me dar essa compulsão alimentar. E aí, eu com as viagens que eu tava fazendo, não tava conseguindo vir pra academia direito, treinar, nem fazer meu cardio. E aí, comecei a achar que eu tava errando, né? E o que eu fiz? Comecei a fazer o contrário da compulsão alimentar. Em vez de eu comer, eu tava tirando meu carbo, né? Tava fazendo só um carbo na primeira refeição e nas minhas 2 últimas refeições eu tava comendo só proteína e alface. Comecei a tirar o carbo, porque meu peso não estava mais baixando. E que na realidade meu peso não vai baixar mais. Não vai baixar mais, independente do que eu faça. Porque para o meu peso baixar agora, eu tenho que depredar músculo. Não tem mais nada para perder. Então eu posso tirar o que eu quiser, que o peso vai continuar o mesmo. Entendeu? Eu só vou ficar sem mais energia. Né? Então não tem mais necessidade de baixar carbo, não tem necessidade de baixar proteína, né? Agora é seguir o plano, fazer o plano, né? É fazer a hiperidratação e a desidratação essa semana, começou hoje, né? Tô tomando aí 8 litros de água por dia, mais um de hibisco, né? Eu preferi deixar por último. E na quarta-feira, hoje é domingo, na terça-feira já cai para 5 litros de água, mais um de hibisco. E depois cai para 3 e cai para 2. E aí é hora do show. Vamos que vamos.
E na realidade, essa hiperidratação e desidratação vai até quinta-feira, começou hoje, domingo, então segunda, terça, quarta, quinta, né? Sofrimento máximo. E última semana, sofrimento no bom sentido, né? Sofrimento para quem não tem disciplina, né? E psicológico para isso, aí é sofrimento, né? Então eu tô aqui porque eu quero, porque eu gosto, porque eu tô afim. Ninguém foi na minha casa me buscar para estar aqui. Então para mim isso não é sofrimento, né? Isso para mim é objetivo de vida, né? É plano, é uma autoridade que eu estou buscando, né? Sobre o mundo fitness, né? Porque muita gente só fala, né? Só tem a teoria. Eu não. Eu estou buscando a teoria e a prática. Porque eu sei o que eu falar, eu sei como é no fazer, né? É muito simples você vir para academia, eu te tacar um plano de treino, ou te tacar um plano alimentar, ou te tacar um plano de hormônio, e não sei nem como é que funciona isso na prática. Só sei na teoria. Então eu estou aqui para criar autoridade no que eu estou falando, no que eu estou fazendo e no resultado. Então, se eu falar para alguma pessoa, né, que o hormônio X não faz bem e vai dar colateral, vai te trazer problema, eu sei o que eu estou falando, porque eu estou fazendo em mim. É muito diferente de você, vamos botar dessa forma, ir no endocrinologista, ele vai te passar um monte de hormônio que ele nunca utilizou na vida dele, a não ser que ele seja um atleta ou que ele precise. Ele nunca utilizou, ele só estudou aquilo ali, não sabe como funciona na prática, ele vai usar você como cobaia, entendeu? A realidade é essa. E eu sei, na teoria e na prática, como ele funciona, como preciso utilizar, a dosagem e os colaterais. Então eu estou aqui para isso, para experimentar tudo isso em mim e ter autoridade no que eu estou falando e no que eu estou fazendo. Lá no Instagram a galera tem como acompanhar. Tem, pô, como acompanhar não só no Instagram, né, como no YouTube, né, que é o nosso principal canal aí, né, é o YouTube. Thiago Braga Oficial, né, a nossa marca, né, da nossa equipe, né, eu, João e Jefão, né, e se eu não estiver lá, algum deles vai estar. Se eu não responder, algum deles vão responder por mim, e é marcha. E vão para cima. Como foi saber uma pessoa que é um risco, né? Que está com espaço com isso. E foi saber resolver essa situação. Então, não é uma coisa tão simples, né? Nossa. Não é tão simples, né? Porque ela é diária, não é uma coisa que dá momentaneamente e depois some, entendeu? Isso é diário. Você tem que lidar com isso toda hora, entendeu? Então, eu levei mais ou menos aí uns 10 dias para conseguir lidar com isso, entendeu? Perceber que estava uma coisa diferente, perceber que aquilo ali não era mais o meu normal, que aquilo ali não estava normal e saber como que eu ia resolver aquilo ali, né? O que acontece demais, né? Quando o atleta está em alta performance, para uma preparação de competição, ele sai de si. Muitos atletas falam isso, né? Que sai de si. Contigo aconteceu a mesma coisa também? Ou não? Não relacionado a sair de si, de ficar, como é que se fala, igual muita gente bota a culpa aí na trembolona, né? Vamos martelar sobre essa situação aí, né? Que fala que a trembolona é X, Y, B, Z, né? Que eu não concordo. Mas não é uma questão de você sair de si e nem ficar descontrolado. É uma questão que acontece que você não sabe o motivo, teoricamente, é assim que acontece. Só que depois você entra em si, no seu raciocínio, e você vê que aquilo ali está acontecendo simplesmente por falta de energia, entendeu? O que é essa falta de energia? É falta de açúcar na sua corrente sanguínea, né? Ou no meu caso, é falta de carboidrato, porque eu não como açúcar.
né? Então, isso é falta de energia. E isso aí vai desencadeando várias outras coisas, tá? Não só a compulsão alimentar, não. Entendeu? Porque o seu corpo, ele entra num estado de alerta, né? Um estado de alerta. E aí, ele vê que você, entre aspas, né? Tá querendo se matar. Esse cara quer se matar. Maluco. Vou começar a dar vários tipos de reações aqui para ver se ele reage. E aí vai muito mais do seu mental, de saber se controlar e ver que isso é uma reação do seu corpo, é uma reação do seu organismo, né? Igual também, acontecendo muito comigo também, na hora que eu tô dormindo, né? O fritar dormindo. Fritar. O que é fritar? É suar frio a noite inteira. Calafrio a noite inteira. Você pode acordar toda hora, você tá molhado de suor, entendeu? Estando calor, estando no ar-condicionado, estando no ventilador, estando descoberto, e você tá suando frio. E você não entende por que está suando frio. Não entende, um leigo não entende. Eu sei o que eu tô passando, entendeu? E o que eu tô passando é o quê? É meu organismo entrando num estado de alerta, entendeu? Fazendo com que ele reaja a essa situação adversa aí que eu tô passando, né? Então, é como se você tivesse em Gramados, né? Passeando em Gramado, num frio de, botar razoavelmente, 0 grau, sem casaco. E o que o seu corpo faz? Ele entra em estado de alerta, você começa a tremer de frio, e na realidade você não está tremendo de frio, entendeu? O seu corpo está entrando num estado de alerta, né? E essa tremedeira nada mais é que ele está tentando te aquecer. Uma defesa do corpo. E você sabia disso? Isso é uma defesa do seu organismo? Quando você sente frio, que você está tremendo, você não está tremendo de frio. Pelo contrário, o seu organismo está entrando num processo de defesa, entendeu? Fazendo com que você trema para ele te aquecer. E é mais ou menos isso que eu estou passando hoje. Isso aí. E me botando no estado de alerta. Na quinta-feira é o último dia, né? Teoricamente, vamos botar assim, desse sofrimento, né? E minha refeição a partir de hoje, se eu não me engano, é só 3 graminhas de sal. 3 ou 5 hoje. E aí vai caindo. E aí, para me fazer essa regulagem aí, né? Eu tive que providenciar aquele sachêzinho de sal, né? Que vem 8 gramas em cada sachê, né? Para não passar da medida. E você também não pode ficar sem sal, né? Já foi dito isso, martelando isso aí. Por causa do sódio, tá? Sódio é uma coisa, sal é outra, tá, galera? Muita gente não sabe disso. E o nosso organismo precisa de sódio e iodo, tá? Que vem no sal, tá? São componentes que é obrigatório ser colocado no sal, porque o sal não tem esses componentes, tá? Que é isso que mantém a gente vivo. Não é o sal propriamente dito, é o sódio e o iodo, para quem não sabe. E aí, por isso que você não pode zerar o sal, que esses componentes só tem no sal. E aí, já separei meus sachêzinhos, já tá tudo separado. Fiz minhas comidas todas ontem, né, sem sal nenhum, né? É engraçado, né, que eu fiz as comidas ontem, nunca tinha feito comida sem sal nenhum. Eu fui experimentar meu arroz, parece até uma borracha. Parece até uma borracha. Eu falei, meu Deus do céu, que arroz é esse? Experimentar se para ver se ele não estava duro ainda, estava macio já, e uma borracha pura. Sem nada. E aí é marcha. E aí minha refeição dessa semana tá toda pronta. E aí na hora eu vou adicionar o sal, né?
na proporção que é para mim, que é o quê? Meu peso, minha altura e a minha idade. Essa aí é a matemática. Cada um tem o seu, tá? É individual isso aí, é individual. Não queira fazer igual, tá? Você tem que ter um profissional qualificado e adequado para poder fazer a matemática baseado sobre a sua altura, seu peso, sua idade e o sexo, se é masculino ou feminino. Tá, galera? Não vamos inventar moda aí não, tá? Isso é muito arriscado. Isso aí você tem que fazer isso com supervisão de um profissional, tá? E aí, na quinta-feira, nós encerramos essa alimentação aí, né? Que é para fazer a desidratação. O que significa isso? Estou bebendo num volume grande de água, né? Até quinta-feira. E após isso daí, vou diminuir isso para 2 litros de água durante o dia. Para quê? O meu organismo entender, né? Ou achar que eu continuo bebendo água, grande quantidade de água. E o que isso vai obrigar ele a fazer? Eu vou continuar urinando, eliminando líquido, entendeu? Sendo que eu não vou estar mais bebendo água nenhuma. Porque o meu cérebro não vai entender isso, entendeu? Então, hoje eu estou bebendo 9 litros, amanhã 9 litros, depois 5, depois 3, depois 2, depois nada. E meu cérebro não vai entender isso. Então, ele vai continuar eliminando essa água, né? E o sal, que é o grande retentor de líquido, para quem não sabe, né? O problema aí não é só para quem come muito açúcar, não. Para quem come muito sal também. O efeito é parecido, tá? Porque muito sal dá retenção de líquido. E você não emagrece. E aí nós estamos fazendo esse processo aí de desidratação com sal e água. E na quinta-feira eu vou estar sequíssimo, com a pele colada, né? Sem sal, ou no caso, sem sódio e sem líquido. Na sexta-feira, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos mexer o músculo. Aí o pai fica feliz. Aí vamos fazer o processo inverso. Aí nós vamos comer, vamos se alimentar. E o que você, na sua mente, está preparado para comer? Não, no caso na sexta-feira, né? Na sexta-feira, isso. Quinta-feira acaba esse processo aí, na quinta-feira nós vamos lá fazer a pesagem e vamos chegar enchendo a caixa. Na realidade, eu ainda não sei o que meu coach vai passar para mim, né? Ele vai passar para mim quinta-feira, mas pelo pouco que eu conheço, né? Na sexta-feira eu devo comer uns 2, 3 Mac, no mínimo, na sexta-feira, uns 2, 3 Mac. Vai, tem que rolar. Não, milkshake não. Não. Mas a batata frita sim. Por quê? Por causa do carbo e do sódio, né? Aí nós vamos fazer o processo ao contrário. Aí por que nós vamos dar uma carga de sódio? Para esse sódio puxar o restante da água que ficar no organismo, entendeu? E concentrar ele todinho na musculatura, entendeu? Todinho esse líquido ficar concentrado só no músculo, não no meu corpo, só na musculatura, para encher. E o carb up, né? Carb up é o quê? É uma grande quantidade de carbo, né? Ou pode ser que é o hambúrguer, né? Propriamente dito, ou no arroz, né? E aí vai dar um pico de glicose, né? E vai fazer o quê? Que encha os músculos, né? Que teoricamente estão depredados. Só não está depredado por causa do hormônio, galera. Entendeu? Porque a quantidade de alimentação é pouca, sódio é pouco, e o que acontece? Se a gente seguir na risca, entendeu? Sem hormônio, o que acontece? Você também perde massa magra, entendeu? Essa dieta que eu venho fazendo, sem hormônio, você fica com cara de doente. Você fica doente. Você perde massa magra e gordura junto. Então, o que segura sua massa magra são os hormônios, entendeu? Então, por isso que muita gente às vezes faz essa dieta maluca aí,
entendeu? E acha que tá emagrecendo, que tá legal, e não tá, entendeu? Porque você tá emagrecendo, você perde massa magra, perde gordura, fica com a cara, aspecto de doente, e na realidade, se você fizer um exame de sangue, de repente, você ainda está se prejudicando, entendeu? Como? Isso tudo mexe com o metabolismo, galera. E aí, mexe com o seu colesterol, mexe com o seu triglicerídeo, mexe com o seu cortisol, entendeu? Você fica estressado, não consegue dormir, entendeu? Então, essas coisas têm que ser feitas com um profissional, que sabe o que está fazendo, entendeu? E aí, a dieta na reta final é basicamente essa daí. Primeiro, a gente tira o corpo sentir falta, entendeu? Precisar desses sais minerais, né? Desse carbo e dessa gordura boa, que a gente vai tirar tudo, para que no dia do show ou no penúltimo dia você coloque de novo o que o seu organismo está querendo e precisando, para que a gente fala aqui, para ficar numa linguagem mais acessível, que o meu organismo vai reter tudo isso aí, entendeu? Porque tudo que a gente faz, que a gente tira dessa forma, depois que a gente coloca de novo, o nosso organismo retém tudo, entendeu? Então, quando ele fizer essa retenção de sódio, né, de carga de sódio, e essa retenção de carbo, isso aí tudo vai ficar no músculo cheio, sem retenção de líquido nenhuma. E aí vai dar aquele aspecto, né, de pele colada na musculatura e com o músculo cheio. É assim que funciona a matemática, não só do fisiculturismo, como também na academia, se você quiser ter resultado na sua vida, entendeu? Que muitas pessoas acham que é só vir para academia, malhar, ou que é só hormonar que você vai ter resultado. Não é assim que funciona. Isso é uma matemática, entendeu? Entre treino, hormônio e o principal, que 99% não faz, que é a dieta. Então, galera, falei um pouquinho da minha preparação, né? Estamos aqui na Arena Fitness. Segue aí, @Arena Fitness, @Thiago Braga Oficial. Fica ligadinhos aí que vamos mostrar tudo na íntegra, entendeu? Os bastidores, entendeu? Do fisiculturismo, os bastidores do backstage, tá? Fica ligadinho aí, muita novidade, muita coisa legal.